Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta para falar sobre um assunto que eu acho que todo rubro-negro quer tocar, que é a questão da carência do elenco, quem a gente vai trazer para esse ano. Mas antes disso eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, também é muito importante para a gente, tá legal? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o Rafinha. E eu trato o Rafinha como uma oportunidade de mercado. O Rafinha ele não é uma necessidade atual do Flamengo, em que pese o Isla ser um jogador claramente inferior a ele tecnicamente, na minha opinião. Mas nós temos o Mateuzinho também, que eu acho que bem trabalhado pode ser um bom substituto. Só que o Rafinha é aquela situação que o mercado te apresenta e você não pode simplesmente virar a cara, né? Ele ainda tem mercado no Brasil e você precisa ficar muito atento quanto a isso. Então, eu não estou por dentro das negociações, não sei exatamente em que pé está, torço muito para que ele venha para o Flamengo, acho que ele é um jogador fundamental, um líder no vestiário, um jogador em campo que, para mim, é um cara que é um capitão sem braçadeira, além da questão do ambiente e, óbvio, a parte técnica, que eu acho ele um baita de um lateral, apesar da idade, um jogador ainda que entrega muito, muito e seria muito bem-vindo ao Flamengo. Mas, volto a dizer, trata-se de uma oportunidade de mercado. O Flamengo não pode meter os pés pelas mãos e, de repente, contratar um jogador veterano com outro que também já de idade avançada, que é o Isla, ainda tendo o Mateuzinho. Sei que os anseios da torcida levam a gente a querer o cara de qualquer jeito, não pode perder, mas tem que ter pés no chão para não se atropelar e depois a gente perder lá na frente, ter problemas de salário, ter problemas de pagamento e a gente fugir do que hoje em dia tornou o Flamengo essa potência. Bom, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é muito importante a gente pegar, vou lá para outra lateral, outra lateral, que é a lateral esquerda. O Felipe Luiz é um jogador fantástico, titular absoluto, mas de fato precisa de um reserva que entre e que dê conta do recado. Eu não enxergo o René com essas características, apesar de não achar o René um jogador horroroso, mas eu acho que o Flamengo precisa de um jogador mais capaz, na hora de entrar em campo, de entregar melhor do que ele é hoje para o Flamengo. Então, haja vista que várias vezes quando ele foi utilizado, a queda é muito brusca de diferença entre os jogadores. O Flamengo não usou muito o Ramon, é um menino que a gente tem que usar muito no estadual para dar cancha realmente, mas eu acho que é uma carência do elenco. Outra coisa que eu acho que é uma carência muito importante do Flamengo atualmente são os meias. O Flamengo tem dois meias espetaculares que são a Arrascaeta e Everton Ribeiro. Porém, na hora que você precisa trocar, que você precisa trazer um jogador, oxigenar um jogo e ter um cara que tem as características parecidas, o Flamengo não tem esse jogador hoje em dia. Várias vezes você improvisa o Gerson mais para frente, tenta colocar o Diego numa posição, mas você não tem. Então, quem são os reservas hoje de Arrascaeta e Everton Ribeiro? Em tese, Vitinho e Michael. São jogadores com características completamente diferentes e que o time perde demais. Então, depender sempre de um Flamengo a todo momento com Arrascaeta e Everton Ribeiro é perigoso, principalmente num ano onde vão ter diversas competições com convocações e que o Flamengo certamente vai perder muitos jogadores. Então, acho que o Flamengo precisa ficar de olho e trazer um meia. Para mim, isso é uma situação bastante importante. Para finalizar, que eu falei em nomes, acho que mais importante que tudo isso que eu coloquei para vocês, o banco do Flamengo precisa ser um banco capaz de modificar os jogos. O Flamengo hoje, todo mundo concorda que é o time do Brasil, talvez da América do Sul, um elenco fantástico. Só que não são grandes as peças que você tem que colocam num jogo e que transformam a partida. Então, é preciso ter um equilíbrio entre um time titular e quem vai entrar. Obviamente que peça de reposição nunca vai ser do mesmo nível de quem está em campo, isso é claro. Mas você precisa ter jogadores que, por exemplo, hoje, que são os caras que entram com mais frequência. Vitinho, Michael, PP, são caras que toda hora são utilizados. Você precisa, esses nomes precisam ser trocados. Não estou dizendo que esses caras têm que sair necessariamente. Mas o Flamengo precisa olhar para o banco e o Pedro, que eu nem precisei citar, porque o Pedro, obviamente, é um titular que joga na reserva. O Pedro é um cara que entra e mantém o nível, mas esses outros caras não conseguem manter. Então, eu acho que esses pontas abertas, esses caras mais extremos, a gente realmente precisa desses nomes. Tá legal? Por hoje é só. Volto a pedir se vocês puderem dar um like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever. Valeu?
Até a próxima, um grande abraço.